A você que nos assiste pelo YouTube, Deus abençoe poderosamente a sua vida. Compartilhe essa mensagem, se inscreva no canal. Deus vai falar com você. Êxodo capítulo 5, quem encontrou diz amém. Vamos ler. E eles disseram: o Deus dos hebreus nos encontrou, portanto, deixa-nos ir caminho de 3 dias ao deserto, para que ofereçamos sacrifícios ao Senhor nosso Deus, e Ele não venha sobre nós com pestilência ou com espada. Então disse-lhes o rei do Egito: Moisés e Arão, por que fazeis cessar o povo das suas obras? Ide as vossas cargas. E disse também Faraó: eis que o povo da terra já é muito, e vós os fazeis abandonar as suas cargas. Portanto, deu ordem Faraó, naquele mesmo dia, aos exaustores do povo e aos seus oficiais, dizendo: daqui em diante não torneis a dar palha ao povo, para fazer tijolos, como fizestes antes. Vão eles mesmos e colha para si, e lhes imporeis a conta dos tijolos que lhe fizeram antes. Nada diminuireis dela, porque estes estão ociosos. Por isso clamam dizendo: vamos, sacrifiquemos ao nosso Deus. Agravem o serviço sobre estes homens, para que se ocupem, diga comigo, para que se ocupem nele, e não confie em palavras mentirosas. Amém? Tomem seu assento. É hora de Deus ministrar em nossos corações. Queridos irmãos, esta sem dúvida é uma das palavras mais importantes para a nossa vida. Esse texto mostra o povo de Israel quando estava cativo, quando estava escravo na terra do Egito. E quando Deus quer libertar este povo, Ele envia Moisés e Arão até o Egito, e mais precisamente até o palácio de Faraó, com a seguinte proposta: deixe o povo ir, para que me adore, diz o Senhor. Então Faraó, diante de Moisés e de Arão, está ouvindo algo que é muito importante para nós e também para Deus. Qual a proposta de Moisés diante de Faraó? Faraó: deixe o povo ir, para que adore, para que ofereça sacrifício ao Senhor. E o que Faraó analisa perante este pedido? Este povo está muito ocioso. Tira só o eco para mim um pouquinho aí, Tiago, por gentileza. Este povo está muito ocioso, desocupado, com pouco serviço, e é por esta razão que eles estão querendo adorar a Deus. Esse Faraó faz algo que muitas vezes passa despercebido aos nossos olhos. Faraó é uma figura do próprio diabo para impedir o povo de adorar a Deus. E perceba o que Faraó vai fazer.
E o que o diabo faz nos dias atuais, como artifício, estratégia, para nos impedir de adorar a Deus. O que Faraó diz a Moisés, ou mais precisamente aos oficiais dele? Depois que Moisés sai, depois que Arão sai da presença de Faraó, Faraó chama os oficiais dele, os gerentes dele, digamos assim, e diz assim: o povo está muito desocupado. Este povo recebe palha na mão. A partir de hoje, vocês vão agravar, vocês vão aumentar a carga de trabalho sobre eles, para que eles não tenham tempo de pensar sequer em adorar ao Deus deles. O que Faraó está dizendo, trocando em miúdos? Coloque muitas ocupações na vida deste povo, para que eles não tenham tempo para Deus. Coloque ocupações demasiadas sobre este povo, para que eles não tenham tempo de adorar a Deus, de servir a Deus, de sacrificar a Deus. Porque eles estão querendo adorar a Deus, sacrificar a Deus, porque eles estão ociosos. Eles não têm o que fazer. É isso, em linhas gerais, que Faraó está dizendo. E a estratégia de Faraó é ocupar o povo a ponto deles ficarem exaustos, cansados, ocupados e não terem absolutamente nem tempo e nem ânimo para servir a Deus. Em outras palavras, eles estariam tão ocupados, eles estariam tão cansados, que eles não conseguiriam ter tempo para Deus e nem ânimo para Deus. Isso faz algum sentido para a sua vida? Porque hoje esta é a mesma estratégia do diabo. O que o inimigo faz? Ele rouba o nosso tempo, e eu quero ir mais fundo para você entender. Há anos atrás, talvez os mais novos aqui possam não compreender isso em profundidade, mas há anos atrás, o mais rápido que um homem podia andar era ao passo de um cavalo. Porque não havia carro, e não havia ônibus, não havia avião. Isso eu estou falando há muito tempo atrás. Então, o máximo de aproveitamento de tempo que alguém podia ter era usar um cavalo para aumentar a sua agilidade. Mas é interessante notar que quando as pessoas, naquela ocasião, não tinham o que nós temos hoje, eles tinham tempo. Eles não tinham todas as ferramentas tecnológicas, eles não tinham nenhum veículo, mas eles tinham tempo. Ao passar dos anos, e com a modernidade, veio o carro. Para quê? Para chegarmos mais rápido nos nossos destinos. Passado-se o tempo, veio o avião. O que faríamos uma viagem hoje, o que a gente faria uma viagem de 24 horas daqui em São Paulo, um avião faz em 1 hora e 30 minutos. E qual é a ideia central disso? É para que nós pudéssemos ter mais tempo. Mas embora nós ganhamos em tantas evoluções de carro, de avião e de tantas coisas hoje que você pede pela internet sem sair de casa, mesmo vivendo todos esses avanços tecnológicos, nós somos a geração que não tem tempo. Nós somos a geração mais ocupada que pisou nessa terra. Em tempos atrás parece que o dia tinha 24 horas. Hoje parece que tem 12. Quando você acorda, o dia já acabou.
Quando você pensa que é 10 horas, já é de noite. Quando nós pensamos que um ano está começando, ele já está acabando. E nós não estamos percebendo que estamos entrando em uma zona de perigo, em que nós estamos tão ocupados, nós estamos tão cansados, que nós não estamos tendo tempo para Deus. Nós estamos tão atarefados. Quando a gente marca para orar, quando a gente marca para cultuar, quando a gente marca para buscar a Deus, as coisas, o corre-corre do dia a dia, quando a gente vê o dia já acabou. É ou não é com você assim? A gente começa o dia, irmãos, já com 1 milhão de coisas para a gente fazer. A gente começa o nosso dia e a nossa semana com um turbilhão de coisas para nós fazermos. E nós estamos totalmente embaraçados nos nossos afazeres. E qual é o problema disso? O problema disso é que nós estamos deixando o mais importante de lado. O problema disso é que nós não estamos tendo tempo para Deus. E isso é uma estratégia de Satanás para fazer com que eu e você não tenhamos tempo de adorar a Deus, não tenhamos tempo de buscar o Senhor. É muito serviço, é muita coisa, é muita carga, o horário vai passando, deu horário de culto, eu já me atrasei, eu já não tenho coisa para fazer. Então o inimigo está enchendo esta geração de serviço, que quando chega às 5 horas da tarde ele já está morto, cansado. Ele já não tem mais vigor para vir para o culto. Ele já não tem mais ânimo para vir para o culto. Ele já não tem mais tempo para orar, ele já está cansado, ele vai orar, ele já está dormindo. Quando ele senta na cama para orar, ele já cai dormindo. E aí quando ele acorda já é outro dia. E as coisas vão passando. E o tempo vai passando. E o inimigo sempre traz uma ideia dentro do nosso coração, que nós vamos ter mais tempo. E sabe o que acontece? Aquilo que de fato importa para nós está sendo substituído por aquilo que pouco importa para nós. Porque o inimigo vai enchendo você de tantos serviços. O que você está fazendo com o tempo que você tem? O que nós estamos fazendo com o tempo que nós temos? Talvez eu e você hoje corremos tanto nos nossos afazeres, que nós sequer tivemos tempo de orar e ler a Bíblia. Nós estávamos fazendo tantas coisas lícitas, que nos impediu de adorar a Deus no dia de hoje. E talvez alguns de vocês aí estão cansados de tantas coisas que vocês fizeram hoje. O corre-corre do dia a dia hoje fez com que você talvez chegasse aqui muito cansado. Essa é uma das maiores cartadas do inimigo. Ocupar você, cansar você, distrair você, para que você não tenha tempo de adorar a Deus. Para que você não tenha tempo de orar. Para que você não tenha tempo de ler a Bíblia. Porque o seu tempo foi roubado. O seu tempo foi tomado e você não tem mais tempo para Deus. A sua cabeça já está cheia. É ou não é verdade? Aliás, o próprio Jesus conta uma história das bodas em que manda convidar o primeiro, e ele diz assim: eu estou ocupado com as minhas juntas de boi e não posso ir agora. O outro diz: eu estou ocupado porque eu estou indo ver o meu terreno que eu comprei e eu também não posso ir agora. E o terceiro diz: eu estou ocupado com o meu casamento e também não posso ir agora. Rogo-vos que me tenha por desculpado. Perceba que tudo isso ocupou esses três, a ponto de não terem tempo de atender um convite. Cuidado com as suas ocupações.
Cuidado com as suas ocupações. Você e eu não estamos tendo tempo para Deus. Estamos ocupados demais. E nós não estamos enxergando este perigo. O apóstolo Paulo, quando escreve a Efésios, no capítulo 5, no verso 15 e 16, ele diz assim: portanto, vede prudentemente como vocês vivem, não como tolos, mas como sábios, remindo o tempo. Remindo o quê? Tempo. Porque os dias são maus. Traduzindo para você entender, o apóstolo Paulo está dizendo assim: cuidado com o estilo de vida que você tem. Procure viver de uma maneira sábia. E aproveite muito bem o tempo que você tem. Porque os dias são maus. Aproveite. Procure otimizar o tempo que você tem. Amanhã pode ser tarde demais. Nós sempre estamos pensando no futuro. Nós sempre estamos projetando coisas para o amanhã. A vida acontece agora. O tempo é agora. O amanhã é incerto. E você sabe qual é o problema? A gente começa a deixar as coisas importantes para depois. Depois eu faço, depois eu vou. E sabe o que acontece? O depois vira nunca. Depois eu vou orar, depois eu vou ler a Bíblia, depois eu vou na igreja, depois eu entrego minha vida a Cristo. E o depois vira nunca, porque nós estamos abarrotados de coisas. Cuidado, para você não estar vivendo perdendo tempo. Você tem vivido e desperdiçado tempo. E o que dizer dos nossos celulares? Quanto tempo nós perdemos no celular? Até mesmo quando a gente está na igreja, ouvindo a pregação, a gente está no celular. Porque a gente não consegue dar um tempo de qualidade para Deus. A gente não dá um tempo de qualidade para Deus. É por isso que muitas vezes eu bato na tecla: cuidado com você aí que está com o celular. Você está na casa do Senhor. Dê o seu melhor culto para Deus. O seu melhor louvor, a sua melhor adoração e a sua melhor atenção àquilo que o Espírito ministra ao seu coração. Entenda isso. As ocupações têm nos distanciado de Deus tanto quanto o pecado. Eu vou repetir. As nossas ocupações têm nos distanciado de Deus tanto quanto os pecados. E talvez eu ousaria dizer que as nossas ocupações têm nos distanciado muito mais de Deus do que os nossos pecados. Quando você vai para Marta e Maria, quando Jesus chega na casa delas, Maria se coloca aos pés de Jesus e Marta está ali atarefada com tantas coisas. E o que ela faz? Ela está deixando o mais importante por algo importante. Não que ela não estivesse fazendo algo sem importância. Ela estava fazendo algo importante, mas havia algo mais importante. Então ela, na sua agitação, que estava trabalhando para Deus, mas não estava se envolvendo com Deus, ela diz: Senhor, manda a Maria que me ajude nas minhas ocupações. O que Jesus fala? Marta, Marta, estás muito ocupada nos teus afazeres, mas Maria escolheu a melhor parte, e isso não será tirado dela. Eu quero te dizer, em um nível daquilo que mais importa, escolha a melhor parte. A gente não está tendo tempo
para aquilo que é mais importante na nossa vida. Talvez você não esteja tendo tempo para aquilo que é importante para a sua vida. Essa é uma realidade. Nós estamos ocupados demais para orar. Nós estamos ocupados demais para ler a Bíblia. Nós estamos ocupados demais para estar na igreja. Nós estamos ocupados demais para servir a Deus. Nós estamos ocupados demais para preparar um sermão. Nós estamos ocupados demais para aprender da palavra de Deus. Nós estamos ocupados demais para Deus. Será que você não está sobrecarregado de serviço? Será que o que está distanciando você de uma vida com Deus não são todas as coisas que você tem feito dioturnamente? Ah, pastor, mas é meu trabalho, eu sei, é importante, mas não é mais importante do que Deus. Ah, pastor, mas é minha casa, eu sei, é importante, mas não é mais importante do que Deus. Ah, pastor, mas é minha empresa, eu sei, é importante, mas não é mais importante do que Deus. Ah, pastor, mas eu tenho que estudar, é importante, mas não é mais importante do que Deus. Essas coisas têm estado acima de Deus na sua vida. Essas coisas que muitas vezes vêm para nos sobrecarregar, nós temos dado uma importância demasiada, enquanto para Deus é se sobrar tempo. Gostando nós ou não, acreditando nós ou não, esta verdade não muda. Enquanto eu não entender que Deus é a minha prioridade, todas as coisas irão tomar conta da minha vida, e Deus sempre será em segundo plano, porque eu não estou tendo tempo para Deus, eu estou ocupado demais para Ele. É como se nós disséssemos para Deus: Senhor, eu estou ocupado, quando der, eu faço para o Senhor, quando der, eu te sirvo, quando der, eu vou lá na igreja, quando der. É mais ou menos assim que a nossa vida vai girando. Se der, eu vou no culto hoje. Se der, eu oro hoje. Se der, eu vou na vigília. Aquele que reina sobre tudo e sobre todos, aquele que mantém a nossa vida em pé, tem sido deixado de lado por nós. Por que nós sempre penalizamos a Deus? Por que nós sempre penalizamos a Deus? Por que Deus não é a nossa prioridade? Por que tratamos Deus com tanta superficialidade? Porque nós estamos ocupados demais com os nossos sonhos, projetos, empresas, negócios, trabalhos e etc. Mas qual lugar Deus ocupa na sua vida? Qual lugar Deus ocupa no seu coração? Qual lugar Deus ocupa em você? Essa é uma verdade. Estamos sacrificando aquilo que é mais importante no altar das nossas ocupações. Estamos sacrificando o que é mais importante no altar dos nossos afazeres. Estamos invertendo os polos de prioridade. Aquilo que não é prioridade, nós temos tratado com prioridade. E aquilo que é prioridade, nós temos tratado com descaso. Essa é uma verdade. E esse é o nosso problema. Só que Deus não negocia seus princípios. E Deus não se humilha para ter a nossa atenção. Ele está à procura de verdadeiros adoradores que adoram o Pai em espírito e em verdade. Quando é para Deus é uma desculpa. Você convida uma pessoa, vai para a igreja, não, que o meu cabelo está amassado. Fala, você dá desculpa demais. Se fosse para outro lugar, você ia, né?
Não, é porque minha unha, arranca o cabelo, vem com a cabeça pelada, mas vai, irmão. Porque para Deus a gente arruma uma desculpa. E para os nossos interesses a gente arruma um jeito. É ou não é? Quando é aquilo que nos interessa, a gente sai correndo, acorda mais cedo, não é assim? Aí para Deus você faz tudo do jeito malamanhado. Chega atrasado, não tem vergonha na cara, faz de todo jeito, toca de todo jeito, prega de todo jeito, canta de todo jeito e faz um negócio assim, é para Deus. Você viu, irmãozinho? Não é para Deus, importa de coração. Se é para Deus, faz o excelente. Se é para Deus, faz o melhor. Se é para Deus, faz aquilo que agrada a Ele. Irmão. Porque no grande dia, quando o livro da vida se abrir, não tem desculpa. Tome vergonha na sua cara. E trate Deus com honra. Tome vergonha na sua cara. E trate Deus como prioridade. Pare de dar desculpa. E diga, eu preciso tratar Deus com excelência, com prioridade, com nobreza. Eu estou diante do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. Um bando de crentes sem compromisso, sem temor, sem tempo, sem santidade, que trata as coisas de Deus como se fosse lixo. Essa é a verdade, irmão. Pastor, não gostei, problema é seu. É a verdade que liberta. É dia de culto. Estou pronto. Vou adorar o Senhor. E quando você colocar o bendito do teu pé ali dentro, você pede a Deus para libertar você do espírito do mimimi. Aí fica no ouvido, irmão. É o crente largatixa. Guarda o teu pé quando entrares na casa do Senhor. O culto é aqui dentro, não é lá fora. Quando eu vejo alguém lá fora, eu falo, meu irmão, um obreiro, chama aquele abençoado para dentro. Assim, está lá na rua, chama o abençoado, a abençoada, para o pastor não morrer de coração, que eu fico doido de raiva. Não é assim? A gente vai deixando as coisas importantes para depois, e o depois vira nunca. A gente quer que 2025 seja o melhor ano da nossa vida. Mas nós continuamos com as mesmas práticas, com os mesmos costumes, com os mesmos defeitos, com as mesmas prioridades, com as mesmas sem vergonhice, sem tomar vergonha na cara e dizer eu preciso mudar, porque nada muda se eu não mudar. E como que nós vamos mudar a nossa vida? Abrir os nossos olhos e ver que Satanás está roubando o tempo debaixo do nosso nariz e nós não estamos vendo. Está nos ocupando demais e nós não estamos tendo tempo para Deus. Como que nós vamos resolver isso? É fácil. E eu digo para você, como que nós podemos resolver isso? Estabelecendo prioridade. Quando você diz assim, a partir de hoje, Deus é a minha prioridade. É prioridade sobre a minha própria vida, é prioridade sobre a minha família, é prioridade sobre a minha empresa, é prioridade sobre o meu trabalho, é prioridade sobre os meus afazeres, é prioridade sobre os meus sonhos, é prioridade sobre os meus projetos, é prioridade sobre a minha vida. Pastor, e as demais coisas? As demais coisas são demais coisas. Mateus 6,33, buscai em primeiro lugar. É em primeiro ou segundo ou terceiro?
E por que você busca em segundo, terceiro, quarto e quinto? Por que você ouve uma coisa e faz totalmente contrário daquilo que você ouve? Deus em primeiro lugar, mas nós colocamos a nossa família, nós colocamos a nossa empresa, nós colocamos o nosso trabalho, nós colocamos a nossa casa, nós colocamos os nossos sonhos, nós colocamos tudo quanto é coisa de prioridade, mas Deus você não sabe o quanto você está perdendo. A Bíblia diz, queridos, que quando Uzias, aos 16 anos, passa a reinar em Israel, a Bíblia diz assim, e Uzias começou a reinar em Israel, e pôs-se a buscar o Senhor. Ele não se engrandece pelo reinado que ele tem, ele não se envaidece por aquilo que ele assume, mas ele não se engrandece por tudo que ele está adquirindo agora. E ele começa a buscar a Deus. Ele começa a buscar quem? Ele começa a buscar o Senhor como prioridade. Ele tem Deus como prioridade no seu reinado. E ele deixa no seu reinado as demais coisas como demais coisas. E a Bíblia diz assim, e no tempo em que Uzias buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. É mais ou menos assim, era Uzias na terra buscando e Deus de cima derramando bênção. Vai, agora eu te engrandeço, eu abençoo a tua vida, eu te prospero. E a Bíblia diz que ele se tornou grande rei, temido em Israel, porque Deus o abençoou. A gente quer a benção, mas a gente não quer o abençoador. A gente quer a bênção, mas não tem tempo para o abençoador. A gente quer que Deus nos prospere, que Deus sopre o nosso nome, mas a gente não tem tempo para aquele que exalta. A Bíblia diz que o Senhor é Ele quem enriquece e é Ele quem empobrece, é Ele quem exalta e é Ele quem abate, é Ele quem dá vida e é Ele quem tira a vida, é Ele quem faz descer a sepultura e faz se levantar dela, é Ele quem pega o homem do pó, da cinza, o Zé Ninguém, e levanta esse Zé Ninguém, faz eu vou te exaltar, e tu vai assentar entre príncipes e princesas, porque Deus é quem exalta o homem. Quer exaltação de Deus? Honre a Ele. Mas não honre para Ele te exaltar, não. Honre porque Ele é digno de honra. Honre porque Ele é digno de glória. E aí você vai desencadear bênçãos de Deus sobre a sua vida. Porque o Senhor diz, aos que me honram, eu, diz o Senhor, honrarei. Mas os que me desprezam serão desprezados. Sabe o que o salmista diz? Fui moço, agora sou velho, mas nunca vi um justo desamparado, e nem a sua descendência mendigar um pão. Ele está dizendo, eu nunca vi alguém que se dedicou a Deus, eu nunca vi alguém que se importou com Deus, eu nunca vi alguém que honrou a Deus, desamparado por Deus, mas eu nunca vi também a sua descendência mendigar o pão. Aplauda, glorifique, exalta o nome dEle. Se Deus não ocupar o primeiro lugar na sua vida, Ele nunca estará com a sua vida. Pare de dar desculpa. Ouça essa verdade de Deus ecoando no seu coração. 2025, eu vou fazer tudo diferente. Esquece. Eu vou fazer tudo diferente agora. Não vou esperar 2025. Pare de viver de propostas mentirosas. Em 2025 eu vou malhar. Aí dá 2025, vou deixar para depois do carnaval. Não é assim? Então a gente vai protelando, a gente vai empurrando para frente, né? Desse jeito. Porque a gente não tem a hombridade, a humildade de dizer assim, Senhor, eu não tenho tido tempo para o Senhor. Eu tenho tratado a tua obra com descaso.
Eu tenho tratado a tua obra com servenguice mesmo, essa é a palavra. Eu não tenho tempo para o Senhor, mas a partir de hoje, eu terei tempo para ti. O Senhor será o centro da minha vida. O Senhor será o centro da minha casa. O Senhor será o centro do meu ministério. O Senhor será o centro do meu casamento. O Senhor será o centro dos meus planos. O Senhor será o centro dos meus projetos. O Senhor estará acima de tudo para mim, porque eu sou dependente do Senhor, e sem ti nada sou e nada posso fazer. Quem abençoa é Deus, irmão. Quem prospera é Deus, irmão. Quem muda a história e levanta o homem é Deus, irmão. Sabe o que a Bíblia diz? Que inútil nos será levantar de madrugada. Que inútil nos será comer o pão de dores. Que inútil será a gente trabalhar tanto. Porque quem nos edifica é Deus. Quem pode te abençoar e mudar a tua história é Deus, irmão. Quem pode exaltar você é Deus, irmão. Quem pode mudar a tua história é Deus, irmão. Quem pode fazer a tua empresa prosperar é Deus, irmão. Quem pode fazer você romper é Deus, irmão. Então a Ele buscai, a Ele adorai, a Ele seja a tua prioridade, Ele seja o Senhor da tua vida. Aí a gente fica cantando mentiras para Deus. Te louvarei, não importa se que nada, irmão. Na primeira dificuldade você já está blasfemando contra Deus. Na primeira cansado, não, estou cansado hoje, Senhor. Não dá para ir não. Não é assim? Nós precisamos ser como Jó, que o calo aperta. Ele está dizendo, eu sei que o meu Redentor vive. Eu bem sei que tudo podes e que nenhum dos teus planos podem ser frustrado. 2025 vem aí. Vai viver da mesma forma até quando? Vai viver do mesmo jeito até quando? Esses emaranhados de erros, esse erro de sempre estar sacrificando o que é importante no altar das ocupações, vai ser até quando? Você vai estar sacrificando o que é importante no altar das tuas ocupações, sonhos e projetos, até quando? Vai continuar levantando um altar para si mesmo? Você sabe o que nós fazemos? É levantar altar para nós mesmos. Levantar um altar para as nossas ocupações, levantar um altar para os nossos sonhos, levantar um altar para os nossos projetos, levantar um altar para a nossa casa, levantar um altar para a nossa família, levantar um altar para o nosso trabalho, levantar um altar para a nossa empresa, levantar um altar para tantas outras coisas, para o nosso estudo, para a nossa faculdade, para o nosso casamento, seja lá o que for. A gente levanta altar para tudo e para Deus a gente não tem altar. A gente não levantou o altar do Senhor. O altar mais alto que nós deveríamos ter é o altar do Senhor. Mas por causa de altares, falta altar. Por causa de altares, falta altar para Deus. Mas no dia que Deus for prioridade na sua vida, você vai ver o que Ele vai fazer na sua vida, o que Ele vai fazer na sua casa, o que Ele vai fazer na sua empresa, o que Ele vai fazer no seu negócio, o que Ele vai fazer de você. Ele vai soprar o seu nome, porque é Ele que exalta e abençoa, e a bênção do Senhor nos enriquece e não nos acrescenta dores. Estabeleça prioridades. Mas saiba que existe a prioridade principal, chamada Deus. Receba esta palavra no teu coração.